CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E aí, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, a gente já está aqui desde cedo conversando com os nossos ouvintes sobre tecnologias. Tem gente que está dizendo que não vai abrir mão nunca do dinheiro em espécie. O Adalberto não abre mão do carregador com fio. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Olha só, Fernanda. Muitas revoluções tecnológicas não fazem barulho, elas simplesmente acontecem. A gente tem visto isso no tempo, não, no dia a dia, né? É óbvio que algumas das tecnologias a gente acaba se apegando mais ou confiando mais nessa questão, né? Aí depois a gente descobre que a gente não usa mais CD, não imprime mais nada, né? Quando vê, a gente recebe ali o pedido do caixa, né? CPF na nota, e aí você paga só aproximando o celular. Então veja que muitas coisas estão mudando, né? Lentamente aí, com a introdução da tecnologia. Então, muitas tecnologias que a gente não eram comuns há 10 anos e agora estão no nosso dia a dia de forma mais natural, né? Nesse caso. E aí, uma coisa importante a gente lembrar, assim, que as tecnologias, elas podem até diminuir a sua frequência de uso, né? Ou seja, ou virar uma tecnologia de nicho, né? O que a gente chama de só uma parcela da população que gosta ou consome aquele tipo de tecnologia. Um exemplo que a gente até comentou aqui já no CBN Tecnologia, né, é a questão dos bolachões, né, dos CD, dos discos, né, de vinil, que era uma tecnologia muito utilizada, acabaram diminuindo bastante o seu uso e agora estão voltando com um nicho, né, com um grupo de pessoas que gostam dessa questão. Então, essa é uma questão interessante. E aí vamos falar de algumas questões, né, de algumas tecnologias que a gente imagina que podem sumir daqui a algum tempo, né? Assim, nessa questão. O primeiro deles é os cartões físicos, cartões de crédito físico. Eu acabei dando exemplo aqui de pagamento via aproximação de um relógio ou mesmo de celular. Então, ou seja, a gente já tem essa situação. Além de questões, já uma quantidade grande de opções de carteiras digitais, como Apple Pay, Google Wallet, Samsung Wallet. Então, tem várias questões que podem impactar no uso do cartão físico, cartão de crédito físico, por exemplo, ou de débito, né, físico nesse caso, né, nessa situação. E aí, a pergunta que muitas pessoas se fazem é, será que isso é seguro, né? E se acabar a bateria do meu celular, como é que faz? Né? E se ele for roubado? Então, são questões que a gente deve pensar nessa migração, né, nesse caso, né, nessa questão. Outra questão é que as senhas tradicionais, como a gente conhece, também estão morrendo, né? Elas estão sendo substituídas por reconhecimento facial, biometria, né, as passkeys, né, ou até autenticação sem senha, né, ou chaves físicas de segurança, né? Então, essa é uma situação. Ou seja, em vez de a gente decorar a senha, né, a gente, na verdade, está passando por uma nova revolução em que o sistema reconhece a gente, né, nesse caso, né? Então, a gente falou de biometria, né, num programa anterior, sobre a comparação de biometria e senha, né? Todos os dois têm vantagens e desvantagens, a gente deve também pensar nesse caso. E aí, vamos falar dos cabos, né? Assim, muitas pessoas ainda são apegadas a conectar, né, o aparelho, né, de carregar o celular, carregar o smartwatch, ou mesmo conectar o seu dispositivo, né, na rede via cabo, né, nesse caso. Mas, na verdade, a ideia, né, é que a indústria, né, sonha com um mundo que não tem fios, né? Então, carregamento sem fio, né, a parte de fones Bluetooth, né? Então, é uma questão bastante interessante. Ou seja, nesse ponto especificamente, né, eu ainda acho que vai demorar um certo tempo para a tecnologia sem fio substituir completamente ou grande parte da parte de conexão via cabo. Porque o cabo, além de ter uma eficiência muito maior, né, uma taxa de transmissão muito maior, né, tem uma confiabilidade maior também. Ou seja, a rede sem fio está aumentando o seu uso, né, sua frequência e até a sua performance, mas ainda não chega perto de um cabo, né, de conexão nesse caso, nessa situação, né? Outra tecnologia que também a gente tem observado são canais de TV tradicionais, né, que estão perdendo espaço, né, para o streaming, né? Então, conteúdo sob demanda, né? A IA recomendando programas, né? E aí a gente tem visto, inclusive, a TV aberta tentando se reinventar nessa questão, com a própria TV 3.0. A gente até fez um programa sobre isso também, comentando sobre essa situação da TV
3.0, né, para isso, né? E aí, sim, o futuro, né, eu imagino que seria mais simples, né? Ou talvez a gente fique mais dependente dessas tecnologias. Todas as tecnologias prometem facilidade, velocidade, praticidade, mas existe um preço a pagar por isso, que é a nossa dependência digital. A gente cada vez mais está dependendo lá do celular, da internet, né, de ter bateria no celular, né? Ou seja, isso, essa é uma questão que a gente também deve pensar, né, qual é o preço, se isso compensa esse preço para pagar isso, né? Entendido. Vamos para o Repórter CBN e a gente Vamos lá. volta com as participações dos nossos ouvintes, Gilberto, e também com o nosso golpe do dia, tá? Da quarta-feira. Ok. Voltamos já. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Vitória. Vamos dar uma atualizada na enquete para o Gilberto saber como é que os ouvintes aqui estão participando. Gilberto, a enquete do dia, falando das tecnologias que devem, né, deixar de existir nos próximos anos, vocês especialistas estão dando aí 2030. No YouTube, os ouvintes estão dizendo que eles acreditam que não deve abandonar, tá? É um não, tá? É um não. Dinheiro vivo e chave física. Olha só. Eles querem que a Interessante. tecnologia continue oferecendo essa possibilidade a eles, tá? Aqui no Instagram, quem tá vencendo, Gilberto, são as chaves físicas. A galera não quer abrir mão da chave física, não. É a opção votada aqui por 90% dos internautas. E outros 10% dizem que não vão abandonar o dinheiro físico. Vão ter o dinheirinho guardado ali, Fernanda. Falando sobre dinheiro físico, tem uma participação do Josimar, ele falou que foi uma surpresa, impacto, quando ele foi para a Alemanha, acostumado já a não carregar mais dinheiro no Brasil, porque se paga tudo no Pix, e chegou lá, muitos lugares só aceitam dinheiro vivo. Tá vendo? O Brasil, então, Olha só. puxando essa revolução tecnológica pelo fim do dinheiro em espécie. Não é? Dessas opções aí, eu diria que aqui eu realmente estou praticamente me livrando dela, é a chave física. Ah, eu contei isso para os Basicamente- ouvintes aqui. Teve um até que me mandou a bateria que salva a minha porta, tá? É o Ricardo. Obrigada, Ricardo. Vou comprar essa Exatamente. bateria que ele está sugerindo lá no grupo de mensagens. Então, Ô, Gilberto, essa- tenho 2 ouvintes no YouTube para você aqui, ó. Vamos lá. O William, ele tá em BH, tá? E ele disse que ele não tem ainda uma carteira virtual, mas ele acha uma proposta interessante. É bem interessante, eu já uso há algum tempo e facilita bastante, viu? A questão de pagamentos, né? É bem interessante. Ele pergunta do Gboard. Você conhece Não. o Gboard? Não, sinceramente não. Ele está perguntando se ele provavelmente ele pode vir a coletar dados sensíveis, se isso realmente acontece. É o teclado do Google, o teclado que fica instalado já por padrão no Android. Ah, Esse é o Gboard. Sim. nova tecnologia bom. chegando. Todos esses aplicativos de teclado, né? Ou seja, todos os aparelhos têm um teclado nativo, né? Que tem um teclado que você pode adicionar um teclado. E aí, esses aplicativos todos têm que ser de uma fonte confiável, porque, na verdade, você está digitando tudo nele. Então, se ele tiver algum tipo de coleta de informação, ele vai ficar sabendo do que você está digitando. Contas correntes, senhas, número de cartão de crédito, né? Tudo mais. Então, tem que, assim, eu diria que a questão é ter certeza de quem está fornecendo aquela solução ou aquele aplicativo. Entendido. Ok. Pode continuar então, Gilberto. Vamos lá. Bom, então, Fernanda, só para a gente encerrar aqui, né, o futuro, né, ele não está chegando, ele já começou, e a pergunta é, será que a gente está preparado para viver num mundo onde tudo é invisível, tudo é digital e automatizado, né? A tecnologia não desaparece porque fica pior, ela desaparece porque algo mais conveniente ou mais simples aparece, né? E aí, essa troca, né, a gente até comentou sobre isso aqui, sempre envolve abrir mão de alguma coisa, que seja privacidade, controle, simplicidade ou mesmo independência. É isso. Vamos pro golpe? Vamos lá. O golpe tá aí. Olha só, Fernanda, o golpe dessa semana é o golpe do sequestro de reserva de hotéis, né? Com essa proximidade de férias, né, os golpistas estão se aproveitando dessa situação e de vazamento de dados que aconteceram em portais de reserva de hotéis e estão fazendo contato, né? Já que eles têm agora esses dados, né, das reservas de hotéis que foram feitas, os golpistas estão fazendo contato com as supostas vítimas, né? Falando, olha, sua reserva para o hotel X, na data tal, né? Com tantas pessoas,
ela deu um problema, você tem uma diferença para ser paga. E aí você tem que ir lá e fazer, segundo a solicitação do golpista, né, fazer um Pix para eles sobre essa diferença. Na verdade, não tem diferença nenhuma, isso é basicamente um golpe, né? E aí minha sugestão é que você, sendo abordado de uma situação como essa, é importante que você, primeiro, não faça nenhum Pix, nenhuma transferência, entre em contato diretamente com o hotel que você fez a reserva, para saber exatamente se isso é verdade, se realmente existe uma diferença ou então isso é um golpe. Então, muito cuidado nesse momento, que proximidade de férias, muitas pessoas estão fazendo reserva em hotéis, e isso pode ser um problema para essa questão. Agora, Fernanda, a gente está falando de golpe, né? É uma questão importante que um golpe tenha acontecido agora, né, é em Guarapari. A Prefeitura de Guarapari, né, alertou a população de que estão fazendo tentativas de golpe envolvendo consumidores que registraram reclamação junto ao órgão do PROCON de Guarapari. Eles estão entrando em contato, os golpistas, né, estão entrando em contato com as pessoas, né, por telefone, informando que supostas respostas de processos e até alegando a existência de valores a receber, com o objetivo de obter dados pessoais e bancários da vítima. Então, é importante lembrar que o PROCON de Guarapari não realiza contatos telefônicos fora da data previamente informada no momento da reclamação. E se você tiver alguma dúvida, é importante entrar em contato, antes de fazer qualquer tipo ou fornecer qualquer tipo de informação, entrar em contato diretamente com o PROCON de Guarapari para ter certeza se isso não é um golpe ou se é verdade. Perfeito, Gilberto. Obrigada sempre por esses alertas, hein? E a gente Obrigado, segue informando Fernando, e deixando ouvintes. os nossos ouvintes aqui super conectados. Informação é um tipo de tecnologia que não vai acabar nunca, tá? Exatamente. Viu? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. E vamos ficar de olho aí nas tecnologias que vão nos abandonar nos próximos anos. É isso. E a gente segue falando. Até sexta, hein? Até sexta.